próxima apresentação será um painel com o tema Provedor, suas responsabilidades e consequências perante aos órgãos reguladores. Nós vamos convidar para comandar este painel a engenheira Ana Paula Meira, CEO da Meira ISP Engenharia. Vamos recebê-la, senhoras e senhores. Bom dia a todos. Bom, hoje nós estamos aqui, nós vamos abordar vários assuntos, tá, do qual eu convidei várias pessoas de tomada de decisões, né, para falar um pouco do leilão de frequências. Convidei também o pessoal do CFT, vou chamar todos para a gente fazer um painel. Não vai ter muito tempo para fazer as perguntas, porque o tempo é corrido para falar sobre tudo, tá? Um pouco de redes neutras também, compartilhamento de postes e as novidades aí para os ISPs, tá? Então, vou estar convidando cada um para estar subindo. Estou sem o passador. Sou a engenheira Ana Paula, da Meira ISP. Ficamos sediados lá em Brasília. Somos uma consultoria de gestão regulatória. Vamos lá. Vamos abordar, então, hoje sobre Anatel, CFT, um pouco de tributário, onde estão as maiores dúvidas de todos os provedores aí em todo o Brasil, Lei Geral de Proteção de Dados e falar um pouquinho de postes. Os convidados aí para o painel, quero convidar o superintendente da Anatel, senhor Vinícius Caram. Vamos para o próximo. Senhor Sidney Azeredo, assessor de Superintendência de Outorgas da Anatel. Pode ir passando, gente. Senhor Wilson Vanderlei Vieira, presidente do Conselho Federal dos Técnicos, CFT. Senhor Bernardino Gomes, diretor de Fiscalização e Normas do Conselho Federal dos Técnicos em todo o Brasil. Dr. Guilherme Nigri, jurídico, ISP Consultoria, especializado em telecomunicações. Muitas dúvidas de vocês é com ele. Doutor... Como é que é isso aqui? Doutor Celso de Moraes, tá? Advogado e sócio aí, fundador. Área jurídica também. E a engenheira Larissa, área de compartilhamento de postes, vai falar um pouco aí da possibilidade de redução de custo, da fiscalização e como que estão os projetos aqui das concessionárias de energia aí de São Paulo. Tá? Então, nós vamos começar aqui. Vamos, primeiro de tudo, passar a reportagem do leilão de frequências. Lá dentro ou aqui? E aí, Plínio? Bom, gente, a gente vai falar um pouco. Vamos ver se vai... Se não funcionar, a gente fala aqui. Sobre o resultado do leilão de frequência. As ganhadoras, o que esperar, se tem oportunidade para os ISPs. Muitos estão me perguntando, né? Se vai ter essa oportunidade. Então, já que não está com falha no vídeo, que eu queria passar a reportagem que passou no Fantástico, que ela está bem resumida, a gente vai falar com o superintendente, que aí ele vai falar um pouco, explicar. Boa tarde, Ana. Não sei se eu melhor falar daí. Deixa eu falar daqui. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer o convite
de estar aqui nesse evento, representando a Agência Nacional de Telecomunicações, falar um pouco do resultado desse certame. E aqui já agradeço meus colegas de painel. É com grande satisfação que pude ser o vice-presidente da Comissão Especial de Licitação do certame ocorrido. Temos aí uma pequena apresentação. Tivemos a homologação e adjudicação já do certame. Acredito que será publicado hoje no Diário Oficial, com a formalização do resultado. Foi o maior leilão de radiofrequências ocorrido no país, com certeza um dos maiores do mundo, onde foi dada, então, a oportunidade de colocar a máxima quantidade de espectro para a maior parte de interessados. Tivemos aí a provocação da indústria, dos setores, de investidores, tanto para criar e contextualizar e dar segurança jurídica para a participação do que se chama de um operador neutro. Permitimos a entrada de propostas vindo de consórcios, além das tradicionais PMS, prestadoras de grande porte, de poder de mercado significativo, mas escutamos também as ISPs e as PPPs, permitindo, como eu já comentei aqui, a figura do operador neutro e também blocos regionais. Tanto a faixa de 700 tem a oportunidade de ter um novo entrante, que não tivesse outorga em SMP. A vencedora foi a Vinit do Grupo Pátria, que com certeza necessitará, ainda que no modelo neutro ou não, de parceria com provedores em todo o país. Se vocês viram a quantidade de compromisso que foi colocado para o bloco de 700, ainda que seja um bloco de 10 mais 10 MHz, mas terão que atender mais de 1.100 trechos de rodovia, mais 32 mil quilômetros de rodovia em todo o país, com abertura de home para os regionais que estarão ali interessados em fazer acordos. Tivemos aí na faixa 2.3, além dos players tradicionais, tivemos aí a Algar, a Sercontel e outros grupos entrando. Em especial, no 3,5, tivemos aí a surpresa da Brisanet comprando, além do Nordeste, a região Centro-Oeste. Tivemos aí também a Sercontel comprando a região de São Paulo e o Nordeste. E no 26 GB também tinham blocos regionais. Aí a gente esperava maior participação de interessados pela fatia menor, muitos questionando o papel de modelos de negócio na faixa de 26 GHz, mas afirmo que a faixa de 26 GHz ela é interessante, sim, para fazer o modelo FWA, Fixed Wireless Access, permitindo a conexão, que a gente chama de Fiber over Air, garantindo mais 10 gigabits por segundo ser ofertado num link ponta a ponta da estação rádio base ao escritório, ao domicílio. Então, isso foi de bastante relevância, além dos compromissos que serão mandatórios para esse resultado desse certame colocados para as vencedoras. Então, vamos para as perguntas. Ok. Gente, nós vamos começar a fazer as maiores dúvidas aí, a falar sobre as maiores dúvidas que os provedores hoje ligam para a consultoria e perguntam para a gente, tá? Então, uma delas é para o Vinícius Caran, considerando que a estrutura da rede neutra tem a mesma definição, né, de uma rede de SCM, que é o meio pelo qual é possível receber e emitir dados multimídia, caso a empresa queira lançar uma rede neutra, ela precisa ter outorga de algum serviço perante a Anatel? Tem mais de uma situação nesse caso? Queria que você respondesse. Obrigado. Muito boa pergunta, pertinente. Muitos têm essas dúvidas. Quando nós falamos de vencedores do certame de licitação, a partir do momento que ele detém outorga de RF para prestar serviço, mandatoriamente as empresas vencedoras do certame terão que tirar a outorga de serviço de prestação para serviço móvel pessoal, podem marcar para serviço de comunicação multimídia ou outros, né, a faixa já é multidestinada, mas é sim necessário. A operadora ou investidor que detém infraestrutura passiva para permitir acordos de exploração industrial que não vão ofertar o serviço, apenas passar um meio de transporte fibra ótica para dar capacidade não iluminada, não necessitaria dessa outorga. Ok. A gente tem visto aí bastante na mídia sobre o resultado aí do leilão, né? E tem muitos provedores que ficam perguntando, Ana, como é que vai ficar os ISPs nessa história? Será que vai atingir todo o Brasil? São tantas obrigações. Será que a gente vai ter oportunidade de estar alugando a nossa infra para eles, uma vez que só 7 capitais têm a lei das antenas? Como que a Anatel
enxerga isso e se a Anatel vê uma oportunidade para os ISPs nesse caso. A Vinit, por exemplo, ela deixou claro que a estratégia dela de entrar nesse leilão, né, era alugar essa estrutura. Mas vão ser para os ISPs ou só para grandes operadoras? Vai ser visto como um modelo de negócio ou como uma rede neutra? Como que a Anatel vê até chegar aos provedores? Do ponto de vista de competição e de melhor para o país, para a conectividade, eu acredito que fazer as parcerias com os provedores locais para garantir essa expansão de cobertura e até para atender os compromissos, a gente não pode afirmar qual que vai ser o modelo de negócio por ela imposto, os acordos de exploração por eles imposto. Mas nós temos aqui, né, só na faixa de 700 MHz, esse compromisso de atender 31.400 quilômetros de rodovia e ter o home no Brasil inteiro, além de atender aí mais de 1.000 localidades. Então, assim, acredito que vai ser mandatório para atender os compromissos, parcerias com os pequenos provedores. A Anatel deixou essa abertura. A Anatel já autorizou, né? Exato. Agora, o que eles me perguntando, tem algum documento? Como que a gente chega, né, até as operadoras que ganharam o leilão? A Anatel vai colocar alguma barreira, vai ter alguma exigência? Gente, a gente ainda não tem uma descrição. A Anatel, ela já deu essa oportunidade. As operadoras que ganharam o leilão, a Vinit é uma delas que querem levar até vocês. Nós estamos seguindo toda essa tramitação para ver documentação. E a Meira, que é a minha consultoria, nós vamos fazer essa ponte entre vocês até essa operadora para essas oportunidades. Com certeza vai chegar até vocês, porque são muitas obrigações a serem cumpridas, e as que não cumprir, a Anatel vai cobrar, né, a satisfação. Todos sabem, né, que as PPPs hoje detêm mais de 40% do mercado de banda larga fixa, com a rede de alta tecnologia, 80% da infraestrutura de vocês já é fibra ótica, e para ter essas novas tecnologias, em especial o 5G, é mandatório ter a conexão de transporte, o backhaul em fibra ótica. Então, não vejo como não ter e assegurar essas parcerias para avançar na conectividade e garantir e facilitar o compromisso por todos assumidos nesse certame. Ali a gente colocou algumas imagens aí das ganhadoras, né? Ficou bem ilustrativo aí, acho que todos podem acompanhar. Então, tivemos aí a vencedora dos 700 MHz, a Vinit, que adquiriu o bloco de 10+10, a Nacional, com aquele valor ali mostrado. Os vencedores do 3,5, que é a faixa de entrada principal do 5G. Sim. Então, aí, com portadoras de 100 MHz, a gente colocou no certame portadoras de 80, um dos blocos não teve um vencedor nacional, foi segmentado em blocos de 20, então puderam compor aí até 3 blocos de 100, a Claro, a Vivo e a TIM, naquele valor mostrado. E nos blocos regionais, entraram aí as empresas vencedoras, como eu comentei, acho que não está listado aí. Nós tivemos a Brisa, sim, a Sercontel, a Cloud2U como novos entrantes. Aí, já na faixa de 2.3, por que pareça, o 2.3 não fazia uma similaridade com o 2,5, que foi um certame que foi feito em 2015, a nível municipal, para dar oportunidade para os ISPs. Hoje, nós conseguimos tirar um extrato de sucesso de 33% daquele certame. Nós temos mais de 100 empresas autorizadas na faixa de 2,5, e já tem equipamentos 2,5, 2.3 para 5G. A estratégia de muitas dessas empresas pode ser a ativação do 5G Standalone Release 16 em 2.3. Então, temos aí o bloco regional de 50, o bloco de 40 e o 26 GHz, que é as ondas milimétricas, com os principais vencedores, né, a Claro, a Vivo e a TIM, e a Algar na região dela. Agora, uma grande preocupação, né? A gente vendo as mídias, fala que até 2029 tem que estar em todo o Brasil. Mas temos poucos fabricantes aí, né? Tem que pensar na tributação, a gente tem toda uma preocupação também com a estrutura, questão de antenas, que vão ser muito mais. A lei das antenas só está em 7 capitais. Certo. Vou falar aqui inicialmente, eu acho que o Sidney vai poder complementar. Se vocês não têm noção, o Brasil hoje tem 106 mil estações, antenas, torres. Foi colocado um compromisso para, até num cálculo, que todas as 106 mil tenham o que a gente chama de 1 para 1, onde se tem o 4G, entrará a RRU e a portadora 5G, dando aí a qualidade e o pulo, né, de tecnologia esperada, essa transformação. Isso vai beneficiar
a princípio, os usuários, né, usando smartphone em empresas, mas eu não tenho dúvida que a expansão, além desses 106 mil estações, vai ser o uso dessas faixas de frequências, dessa tecnologia na indústria 4.0, no agronegócio e tantos outros potenciais que vão ser mandatórios e oportunidade de crescimento. São 160 bilhões de CAPEX previstos nos próximos 20 anos. A Alcide pode falar um pouco da entrada dos compromissos. Bom, em relação às antenas, Sim. é claro que o número para ser instalado é um desafio, mas, ao mesmo tempo, pelas frequências serem menores, o tamanho da antena é menor. E na nova lei de antenas, né, já existe uma flexibilização para equipamentos menores, para equipamentos que são instalados em paredes, em postes, em mobiliário urbano, que tem uma regra bem mais simples para a autorização da instalação. Então, ao mesmo tempo que temos um desafio pela quantidade de novas antenas, temos uma facilidade por elas serem menores, então o impacto visual nas cidades é muito menor do que as antenas nas faixas de frequências tradicionais. Entendi. E aqui já faço um pleito, né? A gente estão falando aí que apenas 9 capitais estão preparadas. Vamos lá. Nós temos, as empresas todas as empresas, né, eu trabalhei também em operador há alguns anos, começa o projeto que a gente chama de 1 para 1. Você tinha 1G lá em 97, colocou 2G, 3G, 4G, sempre fazendo 1 para 1 e fazendo a expansão em sequência, assim que necessário, para garantir os critérios de qualidade e cobertura. Então, você chegou no 1 para 1, são 106 mil estações, vai ter um prazo para elas chegarem lá. Então, as capitais já têm as antenas, é só trocar a RRU e ativar o 5G. Vai precisar de mais estações? Vai, por causa da frequência 3,5. Então, é mandatório fazer essas parcerias para ter mobiliário urbano e fazer o pleito para que as prefeituras, o Estado, não criem regras restritivas e sim que beneficiem, estimulem, facilitem a entrada de infraestrutura, de telecomunicações como um todo. Sim. Bom, vamos falar em outro assunto que tem muita dúvida, que são a ociosidade das frequências já outorgadas, tá? A Superintendência de Outorgas acredita ser viável essa distribuição de frequência em caráter secundário para os ISPs? Boa pergunta, excelente pergunta. Estamos agora debatendo o regulamento de uso do espectro. Já existe hoje, no artigo 19 do RUI, a possibilidade de interessados em solicitar o uso em caráter secundário a um primário, solicitar e assim prover. Que a gente escutamos, criamos, dialogando, sentando com todos os investidores, PPPs, novos entrantes. Tem uma cláusula que coloca que a PMS, em 6 meses, pode solicitar a tomada da faixa e retirar esse investidor. Mas o acordo de exploração industrial é entre partes. Então, se hoje eu posso usar o artifício do RUI hoje e ter um acordo do ISP, de uma PPP, do novo entrante ou do investidor, com a PMS e usar pelo tempo que for firmado no acordo, no contrato. Ainda assim, estamos estudando, irá para a consulta pública, uma possibilidade de já colocar um acordo de exploração industrial entre a primária e os interessados em até 5 anos. Pode ser menos, pode ser mais, mas a gente colocou uma cláusula, se entrou, 5 anos. Bem como opções de saída do interessado para outras faixas. Existem faixas a serem negociadas? Existem. Então, nós temos aí faixa de 700, de 850, de 900, 1.800, 1.900, 2.100, 2.500, agora 3,5, 2,3. O que chama a atenção tem que se pensar em ter qual que é o modelo de negócio que vocês desejam. Às vezes falta isso por parte dos ISPs. Qual o modelo de negócio que eu quero? É SM, é SMP, é móvel, é voz, é dados, é com mobilidade, é sem mobilidade? Espectro, nós vamos garantir que tem essa possibilidade, e espectro não vai ser falta, não vai ser a falta de oportunidade para o modelo de negócios de ninguém. Bom, agora vamos para outro setor, que é o Conselho Federal dos Técnicos, tá? Nós vamos fazer algumas perguntas, das quais sempre vocês têm mais dúvidas e que afeta mais o setor de telecom em todo o Brasil. Não centralizei só em São Paulo. Vamos lá. Bernardino, sabendo que os técnicos saíram do CREA com a criação do CFT, muitas empresas acabaram ficando descobertas perante ao CREA sem profissional registrado. Porque o que aconteceu, gente? Quando foi criado o CFT,
todos os técnicos do CREA foram migrados automaticamente, tá? E muitos donos de provedores não tiveram esse conhecimento, e quando tiveram conhecimento, já estavam recebendo a notificação, tá? Então, eu quero que você, Bernardino, fale um pouco sobre isso, porque hoje, lá na minha consultoria, por exemplo, quando o provedor ele já tem o registro da empresa e do profissional no CFT e que recebe um tipo de notificação, a gente faz um pequeno ofício, manda internamente para o CREA, mostrando que o registro dele já está ativo no CFT. E aí vocês não precisam pagar a infração imposta por eles, tá? Então, não precisa chegar no judicial. Dá para resolver só com essa formalização para o CREA. Bom dia, Ana Paula. Bom dia aos meus colegas de painel. Bom dia, técnicos e técnicas industriais. Bom dia a todos, senhoras e senhores. O que aconteceu com o desmembramento dos técnicos industriais do sistema Confea-CREA? Por lei, foi criado o Conselho Federal dos Técnicos Industriais e Agrícolas, pela Lei 13639, em 2018, e, na própria lei, diz que o sistema anterior, o sistema Confea-CREA, deveria migrar os técnicos para o novo sistema. O CREA assim o fez, e aquelas pessoas jurídicas, aquelas empresas que tinham como responsável técnico lá no sistema Confea-CREA, ele não comunicou à empresa que ela deveria migrar também. Ela simplesmente notificou que deveria contratar um engenheiro para ser responsável pela empresa dele lá. Passou um determinado tempo, ela foi lá e notificou essas empresas e autuou, que, no meu entendimento, foi um deslize que o sistema cometeu, o sistema Confea-CREA cometeu. Hoje, como é que funciona? A empresa pode se registrar no sistema CFT-CRT e não precisa estar registrado no sistema Confea-CREA. Aquela empresa que deseja ter um profissional técnico industrial de nível médio, telecomunicações, eletrônica, como responsável técnico da sua empresa, ele se registra no CFT a empresa e bote um técnico de nível médio como responsável técnico da empresa, e não existe necessidade de registro no CREA. Exatamente. Se o dono da empresa quiser manter para lá o registro, aí é a opção do dono da empresa. Mas aquele que tem a opção, eu vou fazer o trabalho com o técnico industrial, o técnico industrial atende a minha necessidade, o técnico industrial de telecom cumpre os requisitos que eu preciso, ele pode perfeitamente registrar a empresa dele no CRT regional, da região dele, e ter o profissional de nível médio como responsável técnico pela empresa, tudo dentro da legalidade. Só uma observação, desculpa te cortar, é porque tem que eu olho o cenário no todo. Muitos me perguntam se tem que estar registrado nos dois órgãos ao mesmo tempo. Não, tá? Quem está no CFT não precisa de estar no CREA, exceto se vocês participarem de alguma licitação e no edital estiver exigindo técnico, vocês são já no CFT, vai ser aceito. Engenheiro, tá? Depende muito do tipo de projeto, de licença da Anatel, tá? De classificação de QNAI, do serviço. Então, vai depender de vocês verem o edital. É engenheiro? É CREA. É técnico? É o CFT. Agora, para prover só o serviço ali de internet, que vocês têm hoje a maioria, o CFT atende muito bem, e, inclusive, é até mais econômico de um certo modo, porque a anuidade ela passa a ser menor do que a do CREA. Mas, primeiro, a gente tem que ver o objetivo da empresa e os projetos que a empresa tem em mente, tá? Para a gente ver qual que é o órgão regulador. Mas basta estar registrado em um único. Qual a diferença hoje do CREA e do CFT? O CFT, hoje, ele trabalha com um sistema a nível nacional. O tempo de aprovação dele é, no máximo, 20 dias a um mês ou até menos. O CREA é um sistema por estado. Tá? No Pará, por exemplo, são 6 meses para aprovar o registro da empresa e do profissional. Pode chegar a casos porque tem uma reunião a cada 3 meses. Em Goiânia, é 1 semana. Em São Paulo, é 1 mês. Então, o CREA, a gente tem um pouco dessa dificuldade. E o CFT, como é um único sistema, a nível nacional, tem essa facilidade. Outra coisa também, o técnico que hoje assina pelo CFT, que está registrado, ele pode assinar até 10 provedores. O CREA, o engenheiro pode assinar
até 3 empresas por estado, com distanciamento de até 200 quilômetros de distância na cidade vizinha. Tá? São algumas observações que a gente tem que sempre deixar vocês atentos. Tá bom? Perfeito. Era Vamos isso. lá. Eu acho que eu já falei ali da fiscalização, né? A questão da fiscalização. Foi o caso que eu falei para vocês, pode chegar o CREA, eles vão pedir o registro do CREA, vocês vão falar que estão no CFT, não precisa desesperar, tá? Só, gente, que tem que ter o registro da empresa e do profissional. E as anuidades têm que estar em dia, tanto faz o órgão como o CREA, como o CFT. Ok? Está dando falha aí, né? Muitas licitações, ó, que eu falei agora, que a gente tem que olhar o objetivo final mesmo, tá? Tem que observar se está exigindo engenheiro ou técnico. Muitas aceitam técnico, a maioria. Bom, agora eu vou passar para a área. Senhor Wilson, o senhor tem alguma observação importante para falar do CFT? Olha, comentar um pouquinho assim, sobre o CFT de modo geral. Sim. Né? O CFT veio, né, de uma longa luta, né? São mais de 40 anos objetivando a criação do Conselho dos Técnicos, então houve esse desmembramento, e eu queria dizer que isso veio facilitar demais Sim. a vida dos profissionais, né? Porque os profissionais ficavam perdidos, eles não tinham uma resolução, uma regulamentação das suas atividades profissionais. E esclarecendo aqui, mostrando, né, mostrando o grande acontecimento, como você mesmo disse aí, o nosso sistema é nacional. Sim, facilitou quer dizer, muito. Isso facilitou barbaridade, e as nossas resoluções com as atribuições, até agora, né, nós estamos vivendo aí pandemia, isso Sim. e aquilo, nós observamos que os técnicos estão em atividade, muita atividade. Cada serviço do técnico se recolhe uma TRT. E até agora, né, nesses 3 anos, foram recolhidas 2.500.000 TRTs. Isso quer dizer que tem 2.500.000 serviços prestados dos técnicos para a sociedade. E principalmente na pandemia, que houve um crescimento aí imenso aí dos provedores de internet dessa necessidade, né? Exatamente, exatamente. Então, quer dizer, veio o CFT e o CRT para facilitar a vida dos técnicos. E nós estamos sempre à disposição, eu sei que o tempo aqui é pouco para a gente estar falando sobre tudo aí, mas nós estamos à disposição e vocês podem acessar os nossos sites, nossos e-mails e pedir as informações que julgarem necessário. Obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, vamos para a área jurídica e tributária, né? Vamos lá. Doutor Guilherme Nigri, na sua experiência e como consultor jurídico tributário, qual a maior penalidade que um provedor já teve e o que poderia ser feito para evitá-la? Bom dia, Ana. Bom dia. Obrigado aí pela oportunidade de estar participando do painel. Cumprimento todos os colegas aqui. Bom, como consultor jurídico, eu tenho recebido algumas demandas, tá, de provedores de internet, e que me chamam muita atenção pelo fato de que essas demandas poderiam ter sido evitadas de forma muito simples, tá? E para contextualizar essa questão, eu estou falando do FUST e do Funtel. São 2 tributos que devem ser recolhidos para as empresas que estão fora do Simples Nacional. Contudo, as empresas que estão no Simples, elas precisam apenas declarar para a Anatel. Ocorre que algumas empresas, talvez por descuidado contábil ou uma desorganização mesmo, deixa, né, a empresa desenquadrada do Simples, apesar de ser pequenas empresas, que não precisariam estar fora do Simples Nacional, mas elas são desenquadradas do Simples Nacional e ela passa a ter por obrigação recolher o FUST e o Funtel. Por desconhecimento contábil, muitas vezes elas não fazem. Tá? Passam o ano seguinte, elas voltam para o Simples Nacional, vida que segue. A Anatel, né, como ela não pode deixar prescrever esses créditos tributários, ela vai instaurar uma fiscalização e vai pedir ao provedor que apresente os livros contábeis, né, muitas vezes até mesmo os extratos, mas por desorganização, repito, muitas vezes não é entregue. Ou por falta de conhecimento da própria contabilidade de vocês. Gente, eu nunca vi tanto contador, tanta contabilidade, ter tanta dúvida até da emissão de nota.
A gente fala em todas as palestras, fica bem nítido o estilo de nota, o tipo de nota que vocês têm que estar declarando, né? Mas, mesmo assim, a contabilidade de vocês, por atender vários ramos de atividade, ela não segue a legislação certinha de telecom. Ela não está se atualizando diariamente, constantemente. Então, quando vocês tiverem esse tipo de dificuldade, vale a pena fazer uma auditoria. Procura uma contabilidade que tem experiência. A gente vê, assim, no dia a dia, muitas empresas que, quando vai para uma contabilidade especializada, reduz muito, né, Nigre? É verdade. É uma diferença, assim, gritante, que você chega a levar um susto. Nossa, eu fazia tudo errado e eu gastava muito mais do que deveria. Então, muitas vezes, uma vez ao ano, faz essa vistoria. Chama uma equipe especializada na sua empresa, fala para dar uma olhada. Emissão de nota, gente, tem que ser uma coisa, é muito séria, é uma coisa que tem que estar bem organizado. Até em licitações, em oportunidades que está vindo aí, porque o setor cresceu muito, está tendo muita fusão e aquisição, a empresa ela tem que estar corretamente 100%. Né? A valorização da empresa, eles pedem toda a documentação. Exatamente. Voltando àquela questão da grande penalidade, o simples fato de não entregar os documentos para a Anatel, ela vai incidir em descumprimento. Então, óbice a investigação da Anatel. Sim. Então, ela vai aplicar uma multa. Essas multas, infelizmente, elas são gigantescas. Fala só um pouco da nota fiscal. Eles têm, olha lá, está na próxima pergunta. Tá, mas pode concluir. O que a gente pode fazer, né, na verdade, e até interessante a postura da Anatel recentemente, né, porque depois dessa multa, a Anatel ela arbitra um valor de recolhimento de fusto e futel. Então, ela não vai cobrar exatamente o que é devido, mas assim ela vai arbitrar, considerando as grandes operadoras, faturamento de grandes provedores, sim, até mesmo pequeno. Então, o arbitramento sempre ele é muito maior. E, né, parabenizar a Anatel aqui, que recentemente a gente conseguiu fazer retomada de processos administrativos, no sentido de chamar a empresa novamente, mesmo após o arbitramento, para recalcular esses valores, e isso tem facilitado bastante a vida dos provedores. Sim. Porque, infelizmente, provedores com faturamento de 30, 40, 50, 60 mil por mês estavam recebendo multas de R$700 mil por mês e arbitramento de valores que equivaleria a milhões de reais. Então, isso realmente era uma situação que a gente tem que chamar para o provedor. Com relação às notas fiscais, Ana, cada atividade, né, ela é um fato. Então, se eu faço a instalação, eu estou gerando um fato gerador de um tributo correspondente. Uma instalação é um serviço, né, você vai gerar a nota de serviço da prefeitura. Se você prestar o serviço de telecomunicações ou serviço de comunicação, né, que no caso a prestação do serviço de internet, sim, então você vai emitir a nota 21 ou a 22, a depender de qual serviço, se é internet, se é TV, se é telefonia. Se você prestar um serviço de valor adicionado ou locação, aí você vai emitir uma nota de débito ou um recibo numerado. E isso é importante fazer essa diferenciação, por quê? Porque cada fato gerador tem um tributo e cada tributo tem uma alíquota. Se você souber aplicar essa alíquota ao respectivo serviço, muitas vezes você consegue reduzir a carga global do tributo que é cobrado da empresa. Vamos lá para a parte aí que saiu na mídia ontem. O STF decidiu a favor da redução do ICMS em Santa Catarina. E essa decisão parece que vai refletir, a gente espera, para todos vocês em todo o Brasil. Queria que você falasse um pouco. Foi uma grande vitória, né, para o setor de telecomunicações. Isso vai trazer um impacto âmbito nacional, apesar da decisão foi contra o Estado de Santa Catarina. E essa decisão ainda cabe recurso. Tá? Então, possivelmente, o Estado vai entrar com um embargo de declaração para discutir isso, mas é de suma importância trazer, inclusive, o fato de que a pandemia demonstrou para o Brasil, tá, quanto é essencial o serviço de telecomunicações. Hoje a gente não pode falar mais que o serviço de telecomunicações não é essencial, e ele tem que ser tratado assim pelo Estado. Então, a alíquota de serviço essencial ela é menor do que as alíquotas que hoje são impostas aos serviços de telecomunicações pelos estados. Então, com toda certeza, né, no caso de Santa Catarina, teve uma redução para 17, mas cada estado tem uma legislação específica, então, nesse caso a caso, a gente vai acompanhando e a gente, com certeza, vai estar impetrando aí com os pedidos para que seja aplicado. E me parece que, pela modulação, inclusive, vai ter efeito retroativo de 5 anos. Sim. Então, no caso, a gente teria que entrar com uma ação para pedir a restituição desses valores. Lembrando, pessoal, que isso é para a empresa que está fora do Simples Nacional. E fazer os ajustes na contabilidade assim que tiver essa resposta aí. Sempre.
Vamos lá para o próximo. Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Tem muitos clientes também que falam por onde começa, porque é extenso, né? É uma área. Vamos chamar aqui o doutor Celso. Doutor Celso, é notório que os dados pessoais se tornaram um dos bens mais preciosos para o mercado em geral. A gente queria que o senhor falasse um pouco dessa importância. Obrigado, Ana, pela oportunidade de participar desse painel, que trouxe, como se viu, temas de grande relevância e, nesse aspecto em particular, é muito importante que a gente tenha a ideia da importância dos dados quando a gente, por exemplo, condiciona quais são as grandes empresas que hoje se utilizam desses dados. Quando nós paramos para olhar para a figura das empresas que utilizam esses dados hoje, nós estamos diante de grandes empresas que não possuem outro ativo senão os próprios dados. Então, a gente começa a enxergar a importância que esses dados têm para o mercado como um todo. O que eu chamo a atenção aqui é, por exemplo, quem é o titular desses dados. Equivocadamente, muitas pessoas enxergam que o titular dos dados são as empresas, quando, na verdade, não são. Nós, os usuários, nós, os clientes, nós, os consumidores, somos os titulares dos dados. E nós já clamamos por essa segurança dos dados, e aí por isso que nós temos que nos atentar a essa pergunta, porque assim, a importância desses dados para o mercado, ela é muito grande. Porém, esses dados não eram protegidos da forma correta. Já há mais de 8 anos que tanto o legislativo quanto os especialistas clamavam por uma proteção maior para esses dados. E esta Lei Geral de Proteção de Dados veio para regular a maneira correta com que os dados são tratados. Então, diferente do que se imaginavam, a lei não veio para proibir o tratamento dos dados. Sim. Muito pelo contrário, ela veio para regular a maneira correta com que as empresas vão tratar desses dados, considerando a importância desses dados para o mercado como um todo. Então, quando você vê Google, Amazon, quando você vê Facebook, Instagram, que são as empresas que hoje detêm as maiores receitas, elas utilizam-se dos nossos dados para se ter essa importância. E é aí que se vislumbra a importância dos dados para o mercado como um todo. Agora, vendo a medição de tempo para um provedor começar a se organizar, você acha que é 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses? Porque é muita coisa. Realmente, Ana. Se o DPO ficar interno, ou pode contratar por fora? Muito boa a sua pergunta, Ana. Essa lei, ela tem uma efetividade tão grande que ela cobra das empresas uma adequação para que se trate esses dados da forma correta, e muitas empresas imaginam que essa adequação, que essa implementação pode ser feita da noite para o dia, e não pode. Esta implementação ela pode levar de 3 meses até 1 ano, a depender do porte da empresa, e ainda que você pense na figura de uma empresa com um único funcionário ou com um único cliente, mas ela vai precisar tratar da cultura de utilização desses dados. Os direitos dos titulares precisam ser protegidos e são protegidos pela lei, e a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que vai regular a fiscalização desses dados, tratou de implementar mecanismos que fazem com que haja necessidade de que, mais do que apenas se tenha um termo de privacidade ou uma política de privacidade, que essa política seja efetivamente uma cultura que é implementada pela lei para que as empresas se adequem a esse tratamento de dados. Sobre a questão do DPO, do encarregado de proteção de dados, o artigo 41 da lei trouxe como sendo obrigatória a presença dele, porque é ele quem vai fazer o elo entre a empresa, que é o controlador dos dados, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, bem como o elo entre a empresa e o titular dos dados. Isso, a observação que o DPO pode ser alguém interno, tá? Só que vai ter acesso a tudo da empresa, ou vocês podem contratar um DPO de alguma empresa aí terceirizada. Outra coisa também que tem que prestar atenção, que as informações da LGPD não é só dos clientes, e sim dos colaboradores da empresa, de todo mundo, tá? Vamos para a parte de compartilhamento de poste agora com as concessionárias. Não dá para a gente detalhar tudo, vou chamar a engenheira Larissa, tá? Hoje ela faz todos os projetos lá da Meira, para ela falar como que estão os projetos, a questão de aprovação, fiscalização, o que é mais exigido de cada concessionária aqui. Vamos dia, lá. Ana. Bom dia a Bom todos. dia. Bom, Larissa, 2 fatores que preocupam os provedores no lançamento das redes são os preços dos postes, né? E o limite de ocupação.
queria que você falasse um pouco do cenário, tá? E os principais motivos de fiscalização e corte. Vamos ver o cenário aqui de São Paulo com as concessionárias daqui. Certo. Bom, pessoal, é importante até ressaltar, para essa questão de compartilhamento de postes, hoje, cada concessionária possui o seu plano de ocupação e possui a sua norma técnica a ser seguida. Então, até incluindo essa questão de cobranças dos postes, né, o aluguel dos postes. Cada grupo, cada concessionária, ela tem o seu valor tabelado. Muitas funcionam como valor unitário, é um valor único que vai em cima da quantidade de postes, e tem concessionárias, que é no caso até da Enel São Paulo, que trabalha como escalonamento, que seria o quê? Nós temos uma quantidade de postes para cada valor. Por exemplo, hoje, aqui de 0 a 500 postes, você paga por unidade R$ 12,52 por poste. A partir de 500 postes, de 500 até 1.500, esse valor cai para R$ 11,38. Então, assim, essa questão dos valores realmente já é tabelado, cada concessionária tem o seu padrão. Sobre a questão das fiscalizações, né, é até importante, principalmente para esse ano, muitas empresas têm gerado muitas dúvidas a questão de como que funciona, como que faz. A fiscalização da concessionária em si, ela não tem só a questão da poluição visual, medidas corretivas, preventivas, e, principalmente, ela já é para o quê? Fiscalizar as empresas ocupantes, as empresas provedores que fazem o uso da infraestrutura para cabeamento. Então, são 3 casos aí principais, desde as empresas que são consideradas como clandestinas, que são as empresas que não têm contrato com a concessionária, não têm projeto e não têm, no caso, a autorização para estar passando a rede ali. Também temos os casos que eles chamam muito, né, ocupação à revelia, muitos de vocês já devem ouvir bastante esse termo, que seria basicamente uma empresa que tem contrato, mas hoje ela não declara a quantidade correta de postes que ela ocupa. Então, às vezes, você está ali pagando por 100 postes, tem projeto, contrato, mas você está utilizando 600, 700 postes. Então, da mesma forma que é uma empresa que é considerada clandestina, a ocupação à revelia ela é passível de corte também. E a outra questão seria também para os provedores que têm projeto e têm contrato, mas eles estão fora dos padrões de instalação. O que seria hoje o principal? O principal motivo de corte que ocorre muito? Questão de rede sem identificação, sem a plaqueta, conforme já tem um modelo por norma estabelecido. Questão de altura, distância mínima dos equipamentos. Então, tem que se atentar à questão da... Como que você pode ali, tem que deixar a sua reserva técnica, a sua caixa de emenda. Então, tudo isso é estabelecido na norma. Às vezes, a empresa não entende. Poxa, eu tenho um contrato, eu tenho um projeto e acabaram de fazer um corte ali da minha rede, tive um prejuízo. Então, justamente por não se atentar à questão de como que é exigido essa parte. Sobre a questão dos cortes, né? Como que funciona? Hoje, o padrão das concessionárias, até trazendo aqui para o estado de São Paulo, existe uma sequência, uma questão aí lógica que eles colocam até para deixar mais organizado. Antes de iniciar uma ação de fiscalização, a concessionária ela precisa fazer um ofício, um aviso antecipado, informando quando que ela vai operar e qual o local que ela vai operar. Justamente com o intuito das empresas que não são regularizadas entrar com esse pedido, né, a gente entrar com um projeto para poder deixar a empresa segura em relação a isso. Então, eles emitem um ofício antes de ir a campo. Caso nenhuma empresa se manifeste, em média 30 a 45 dias, a concessionária vai lançar uma relação de todas as empresas que eles identificaram no poste. Então, todas as empresas que têm plaqueta, que têm identificação, eles olham pelo sistema quem tem ou não contrato. Quem eles viram que não tem contrato, eles acabam ali na hora cortando. Eles vão notificar essa empresa, vão pedir para essa empresa entrar o quanto antes com o projeto de regularização. E caso essa empresa não responda em até 45 dias, eles começam a fazer as remoções e os cortes. Até a Enel divulgou, eles estão dando um prazo de 90 dias, eles estão pegando essa rede que é removida, estão deixando no depósito de até aí 90 dias para a empresa ir retirar, e caso ela não retire, isso vai para reciclagem.
Então, por isso que é importante sempre se atentar aos comunicados, eles avisam antes, e o quanto antes não esperar uma notificação, um corte, para a gente entrar com a regularização da empresa. Sobre a questão de reduzir o valor do aluguel, vou até passar para o doutor Guilherme. Nigri, né? Isso. A possibilidade de redução do valor dos postes, Guilherme. Pois é, a Anatel e a ANEEL, elas lançaram uma resolução em conjunto, a número 04, isso foi em 2014, onde eles entenderam à época que o valor, né, do ponto de fixação ali seria 3,19, que seria um preço justo e razoável. Essa resolução, ela, né, esse valor seria perpetuado ali, a comissão foi instaurada, a Comissão de Resolução de Conflito, por 5 anos, e depois haveria um novo debate para, né, discutir. A verdade é que esse valor fixado, ele praticamente não foi cumprido para os provedores, né? À época, né, a gente entrava com demandas administrativas perante a Comissão de Resolução de Conflito e conseguíamos, sim, que as agências determinassem a redução do valor. Mas, de um tempo para cá, essas decisões administrativas começaram a ser diferentes. Né, eles estavam pautando mais pelo contrato, então, se o valor no contrato estava mais alto, eles deixavam assim ser. Só que, por outro lado, a gente começou a demandar isso judicialmente. Então, nós temos aí apesar de ter propagandas no sentido que pode entrar que nós vamos reduzir isso para 3,19, isso não é verdade. Né? Nós temos, sim, vitórias, êxitos, mas também temos derrotas, e muitas vezes o provedor é ludibriado a entrar com a ação de qualquer forma e, às vezes, não vai ter o resultado desejado. Mas é importante frisar que existe, sim, a possibilidade, existe, sim, a resolução conjunta da Anatel com a ANEEL, onde que ela coloca o preço sugerido de 3,19 como um preço justo e razoável. Então, sim, é justo a gente pleitear judicialmente que haja, sim, a fixação de um preço, que não seja 3,19, até porque teve as atualizações, mas que seja, sim, de acordo até mesmo com a própria lei das antenas, que seja um preço justo e razoável para todas as empresas de telecomunicações. Só mais uma pergunta, prometo que é a última, porque eles têm muita dúvida, porque saiu na mídia a questão do direito de passagem. E aí vários provedores começaram a me ligar, falando, não precisa pagar mais os postes não, né? E foi uma confusão que a mídia fez, e foi reportagem. Só especifica a diferença para mim. O direito de passagem, ele não se confunde, né, com a questão do uso dos postes. Né? Quando você fala de uso de postes, você está falando que você está utilizando de um bem de um terceiro, né? Ele está alocando esse bem, ele tem todo o direito de cobrar. O direito de passagem estou numa estrada e rodovia, eu preciso passar, eu vou colocar a minha estrutura, eu vou fazer a obra, e aí, sim, esse direito de passagem ele não pode ser cobrado. Essa que foi a decisão do STF. Bom, gente, essas foram as principais perguntas, tá? Porque a gente não tem muito tempo. Tem muita coisa que mudou na Anatel mesmo, que a outorga agora é única, facilitou muito para os provedores, tá? Uma única observação, quem hoje já tem a licença SCM, ou quem vai tirar, presta atenção nessa observação, que está tendo muita notificação chegando, tem que ter o KENAI de Serviço de Comunicação Multimídia. Quem tirou lá naquela época, que o PPDS era 9.000, até R$400 mesmo, ainda se aceitava o provedor de acesso às redes de comunicação. Hoje, depois que está no mosaico, só aceita serviço de comunicação multimídia. Então, mesmo você que já tem a outorga há muitos anos, se está lá provedor, tem que mandar atualização para a Anatel, tá? Senão vai chegar a notificação. São algumas observações mais específicas. A questão do CFT e do CREA. Vocês têm que começar a declarar a RT de instalação, ou TRT, tá? Se for no caso do CFT. O que é isso, Ana? São todas as instalações feitas mensalmente, tá? Uma ART que vocês for lá no CFT ou no CREA, corresponde a 50 instalações. Esse mês eu fiz 200 instalações novas, vocês têm que ir lá uma vez por mês. Se no caso for 200, vão ser 4 ARTs, tá? Vocês vão pagar a taxa da ART e declarar essas instalações. Está tendo notificação? Está tendo notificação, principalmente na parte de Mato Grosso, e é importante manter organizado também. Tá? Vamos tentar deixar a empresa organizada, uma vez que na pandemia vocês tiveram assim, um crescimento estrondoso, muito significante, foi muito bom para a nossa área, né?
apesar dos riscos, das turbulências que a gente teve também, algumas dificuldades em alguns estados também. Vamos deixar organizado? Por quê? Porque tem muito olho de investidor nos provedores do Brasil. Tem muito, gente. Não vende o provedor a qualquer valor, tá? Então, assim, vamos tentar fazer um valuation correto. Vamos chamar um consultor para ver se vale isso mesmo. Está na hora de vender o provedor? Esse é o momento. Por que eu vou vender? Façam essas perguntas a si mesmos. Então, vamos organizar. Tem que estar tudo certinho. Não é só na Anatel, não é só no CFT. É na contabilidade também, tá? Registro de marca, por favor, quem não tiver registro de marca, vamos fazer registro de marca. Na pandemia, chegou algumas empresas novas, né? E abriram e pegaram a marca de empresa que já estava há 15 anos no mercado. A empresa que estava há 15 anos no mercado não tinha registrado a marca. E aí, quem é que ficou com a marca? Quem registrou primeiro, né, Guilherme? E é muito triste isso, porque você perde todo o material, todos os anos aí de trabalho. Então, é uma coisa simples. Quem não tem a marca registrada hoje, tem que fazer o registro de marca, tá? Quem tiver qualquer dúvida, fiquem à vontade. Eu vou estar aí no stand, toda a equipe, para tirar as dúvidas de vocês. Quero agradecer a todos do painel. Tá? Infelizmente, a gente não tem mais tempo, já está encerrando. E as dúvidas que vocês tiverem, a gente vai estar à disposição. Agradeço, viu, gente? Muito obrigada.